Avança Spam, 2023, técnico, Prefeitura de São Miguel do Arcanjo, informática. Qual é o princípio de segurança da informação que trata sobre a garantia de que as informações só estarão acessíveis aos indivíduos autorizados? A. Integridade. B. Disponibilidade. C. Autenticidade. D. Não repúdio. E. Confidencialidade. A questão trata dos princípios da segurança da informação. Esses conceitos servem para balizar as ações realizadas na rede mundial de computadores. O enunciado pede o princípio que permite que apenas indivíduos autorizados possam acessar os dados. A cartilha da CERT-BR, entidade responsável por estudos de segurança da informação no Brasil, descreve os princípios que são muito cobrados em provas de informática e tecnologia da informação. Vejamos abaixo o que ela diz. Para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia, é necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é, autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Com isso, podemos assinalar corretamente que é a confidencialidade que provê a garantia de que as informações só estarão acessíveis aos indivíduos autorizados. Por fim, vejamos os demais. A. Integridade. Errada. Protege a informação contra alteração não autorizada. B. Disponibilidade. Errada. Garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário. C. Autenticidade. Errada. Verifica se a entidade é realmente quem ela diz ser. D. Não repúdio. Errada. Evita que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Gabarito, letra I. FAPEC, 2022, técnico, UFGD, Laboratório de Informática. Segurança da informação é definida, pelos órgãos de padronização mundial ISO e IEC, como uma proteção das informações contra uma ampla gama de ameaças para assegurar a continuidade dos negócios, minimizar prejuízos e maximizar o retorno de investimentos e oportunidades comerciais. Diante dessa definição, a proteção da informação é caracterizada pela chamada trilogia CID, ou seja, A. Confidencialidade, interoperabilidade e disponibilidade. B. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. C. Comunicabilidade, integridade e durabilidade. D. Comunicabilidade, interoperabilidade e legalidade. E. Continuidade, autenticidade e legalidade. A questão trata dos princípios da segurança da informação aplicados à política de segurança da informação. Esses conceitos servem para balizar as ações realizadas na rede mundial de computadores. A cartilha da CERT.br, entidade responsável por estudos de segurança da informação no Brasil, descreve os princípios que são muito cobrados em provas de informática e tecnologia da informação. Os três principais são confidencialidade, garante que a mensagem não será revelada, disponibilidade, garante que a informação estará disponível quando necessário, e integridade, garante que a informação não será alterada indevidamente. Esse é o famoso CID, também conhecido como tripé da segurança da informação. Vejamos abaixo também a descrição dos principais princípios na cartilha da CERT.br, para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia. É necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é, autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado.
Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Com isso, vimos acima que o CID corresponde a confidencialidade, integridade e disponibilidade, gabarito, letra B. Com org, IFSP, 2022, técnico, IFSP, Tecnologia da Informação. Em segurança da informação, a autenticação é um processo de verificação da identidade digital do usuário no sistema. Neste contexto, considere as seguintes afirmações. Primeira, a autenticação de dois fatores é um recurso que acrescenta uma camada adicional de segurança para o processo de login da conta. Segunda, a autenticação de dois fatores é o processo de autenticação em que dois dos três possíveis fatores de autenticação são utilizados. Assim, um exemplo desse tipo de autenticação pode ser a utilização de usuário e senha. Terceira, a autenticação de dois fatores visa aumentar a complexidade da senha, podendo incluir um número mínimo letras, números e caracteres especiais. Quarta, a autenticação de dois fatores pode requerer informações que apenas o usuário sabe, tem ou é. Assim, um exemplo desse tipo de autenticação pode ser a utilização de senha, token ou biometria. A. As afirmações primeira e segunda estão corretas. B. As afirmações primeira e quarta estão corretas. C. As afirmações segunda e terceira estão corretas. D. As afirmações segunda e quarta estão corretas. A questão trata da autenticação de dois fatores, um assunto muito atual e bem próximo à maioria dos usuários das redes, afinal quem nunca ouviu falar de alguém que foi hackeado e ativou essa verificação? Pois bem, a 2FA ou autenticação de dois fatores surgiu para dar mais robustez ao processo de autenticação de usuários, o famoso login na conta. Ela usa as propriedades da autenticação na operação baseando-se, portanto, em aquilo que se sabe, aquilo que se possui e aquilo que você é. Pode mesclar uma senha com um token, com um SMS, com um sinal de Bluetooth, entre outros meios. Dito isso, vejamos cada um dos itens sobre esse mecanismo. Primeiro, a autenticação de dois fatores é um recurso que acrescenta uma camada adicional de segurança para o processo de login da conta. Correta. Sim, o propósito da 2FA é acrescentar maior robustez aos mecanismos de segurança do login. Segundo, a autenticação de dois fatores é o processo de autenticação em que dois dos três possíveis fatores de autenticação são utilizados. Assim, um exemplo desse tipo de autenticação pode ser a utilização de usuário e senha. Errada. Usuário e senha é apenas um fator. Terceiro, a autenticação de dois fatores visa aumentar a complexidade da senha, podendo incluir um número mínimo letras, números e caracteres especiais. Errada. Isso é apenas recursos para senhas fortes e não o 2FA. Ele consiste em mesclar mais de um formato de autenticação no login. Quarto, a autenticação de dois fatores pode requerer informações que apenas o usuário sabe, tem ou é. Assim, um exemplo desse tipo de autenticação pode ser a utilização de senha, token ou biometria. Correta. De fato, a autenticação é justamente mesclar meios para melhorar a segurança. Pede mais de um recurso para o usuário fazer o login. Com isso, ficamos com primeiro e quarto corretos, gabarito, letra B. FGV, 2022, Analista Judiciário, TJDFT, Apoio Especializado de Suporte em Tecnologia da Informação. Lucas é um trader profissional que trabalha em uma corretora de valores. Ele efetua muitas operações durante o período em que a bolsa negocia seus ativos. Após fazer uma revisão em suas operações do dia, não validou, como sendo efetuadas por ele, algumas das operações que obtiveram prejuízo. Lucas, então, entrou em contato com a corretora e esta demonstrou, a partir de registros de auditoria e garantia de identidade, que as operações em questão realmente foram executadas por ele. Para que a corretora prove que foi Lucas quem realmente executou as operações, ela deve fazer uso do conceito de segurança chamado A. Confidencialidade, B. Autenticidade, C. Integridade, D. Disponibilidade, E. Irretratabilidade. A questão trata de princípios da segurança da informação. O enredo do enunciado diz que não houve validação de dados de Lucas. Entretanto, a corretora demonstrou,
a partir de registros de auditoria e garantia de identidade, que as operações em questão realmente foram executadas por ele. Esse princípio diz respeito à irretratabilidade ou não repúdio, já que Lucas tentou alegar que não se tratava dele, enquanto a corretora conseguiu provar que de fato, as operações eram dele. Veja aqui a cartilha da Certo.br sobre esses princípios para reforçar esse entendimento, para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia. É necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é, autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Gabarito, letra I. IBFC, 2022, Analista, MGS, Sistemas. Relacione os três principais tipos de criptografia da primeira coluna com os seus respectivos protocolos mais comuns da segunda coluna. 1. Simétrica. 2. Assimétrica. 3. Hash. A. RSA. B. MD5. C. AES. Assinale a alternativa que apresenta correlação entre as colunas. A. 1B. 2A. 3C. B. 1C. 2A, 3B. C, 1A, 2C, 3B. D, 1C, 2B, 3A. A questão trata dos tipos de criptografia e do hash. Existem dois tipos de criptografia, assimétrica e assimétrica. A criptografia assimétrica, chave pública, funciona através de duas chaves, sendo uma pública e outra privada. As duas são complementares e quando confrontadas revelam as informações já que uma desvenda a outra. Nesse sentido, uma C, autoridade certificadora, designa uma chave pública e outra privada para cada usuário. Qualquer pessoa que deseje comunicação com esse usuário pode usar a chave pública dele para garantir que somente a chave privada dele possa ser capaz de revelar a informação. O algoritmo mais conhecido referente a esse tipo é o RSA. Já a criptografia simétrica é aquela em que se utiliza apenas uma chave. Dessa maneira, a mesma chave que é utilizada para criptografar a informação é utilizada para visualizar. Nesse sentido, diversos algoritmos foram desenvolvidos ao longo dos anos para tentar deixar a comunicação entre usuários mais seguras. No WhatsApp, por exemplo, você já deve ter visto a mensagem alertando que as informações são protegidas de ponta a ponta, o que garante a confidencialidade das conversas. Os algoritmos para as mensagens do WhatsApp são esses: message key, 80 byte value that is used to encrypt message contents. 32 bytes are used for a AES256 key, 32 bytes for a MAC SHA-256 key, and 16 bytes for a quarta. Portanto, podemos visualizar as associações da seguinte maneira: A. RSA igual a 2, criptografia assimétrica. B. MD5 igual a 1, hash criptográfico. O hash criptográfico é uma técnica que permite a verificação da integridade dos arquivos. O MD5, de fato, é um dos mais conhecidos, porém seu uso não é mais recomendado. Usa-se o SHA-256, como visto acima no WhatsApp. C. AES igual a 3, criptografia simétrica. Gabarito, letra B. IBAD, 2020, Analista, Prefeitura Vila Velha, Suporte. A transformação criptográfica de uma unidade de dados que permite que um destinatário da unidade de dados comprove a origem e a integridade da unidade de dados e proteja-se contra a falsificação é chamada de A. Cifragem. B. Preenchimento de tráfego. C. Certificação digital. D. Assinatura digital. E. Integridade de dados. São basicamente 6 mecanismos de segurança, cifragem igual ao uso de algoritmos matemáticos para transformar os dados em um formato que não seja prontamente decifrável.
Assinatura digital igual transformação criptográfica de uma unidade de dados que permite que um destinatário da unidade de dados comprove a origem e a integridade da unidade de dados e proteja-se contra a falsificação. Controle de acesso igual série de mecanismos que impõem direitos de acesso a recursos. Integridade de dados igual série de mecanismos utilizados para garantir a integridade de dados ou fluxo de dados. Troca de informações de autenticação igual mecanismo com o objetivo de garantir a identificação de uma entidade por meio da troca de informações. Preenchimento de tráfego igual inserção de bits nas lacunas de um fluxo de dados para frustrar as tentativas de análise de tráfego. Portanto, veja que a transformação criptográfica de uma unidade de dados que permite que um destinatário da unidade de dados comprove a origem e a integridade da unidade de dados e proteja-se contra a falsificação é chamada de assinatura digital. Gabarito, letra D. Direns Aeronáutica, 2020, Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica, CAAR, Análise de Sistemas, EAOAP 2021. É essencial que um sistema de informação não permita o acesso de pessoas não autorizadas. Deve-se ter a preocupação quanto à integridade do trabalho que está sendo realizado pelo profissional e usuário dos softwares. Esse controle de qualidade segue o conceito de A. Eficiência. B. Legalidade. C. Segurança. D. Manutenção. O controle de acesso, ou seja, o mecanismo que não permite o acesso de pessoas não autorizadas tem relação com a segurança da informação. Nesse sentido, existem várias normas nacionais e internacionais que se preocupam com essa segurança, já que ela é primordial para proteger a integridade dos dados. Uma das mais conhecidas são as da família ISO 27000, como as ISO 27001, 27002, 27005. Nessas normas existem capítulos específicos para o controle da segurança, inclusive com preocupações relativas à segurança física e lógica. Veja um exemplo: a 9 Controle de acesso. A 9.1 Requisitos do negócio para controle de acesso. Objetivo: limitar o acesso à informação e aos recursos de processamento da informação. A 9.1.1 Política de controle de acesso. Controle. Uma política de controle de acesso deve ser estabelecida, documentada e analisada criticamente, baseado nos requisitos de segurança da informação e dos negócios. A 9.1.2 Acesso às redes e aos serviços de rede. Controle. Os usuários devem somente receber acesso às redes e aos serviços de rede que tenham sido especificamente autorizados a usar. Fonte: ISO 27001 de 2013. Gabarito, letra C. FEPESE, 2019, Analista de Sistemas, Florianópolis. No contexto de criptografia e segurança da informação, o conceito de não repúdio refere-se a habilidade de dotar um documento eletrônico do atributo de confidencialidade, o que pode ser obtido através do emprego de criptografia simétrica ou assimétrica. B. Segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou, possível somente através do emprego de criptografia simétrica. C. Segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou, o que pode ser alcançado através do emprego de criptografia simétrica. D. Segurança com relação à integridade de um documento, mensagem ou informação digital, garantindo que não houve sua corrupção, através do emprego de criptografia simétrica. E a habilidade de dotar um documento eletrônico do atributo de confidencialidade, possível somente através do emprego de criptografia simétrica. Vamos analisar todas as alternativas. A. Errado. O atributo de confidencialidade não é necessário para o conceito de não repúdio. O não repúdio se refere à segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou. B. Errado. De fato, não repúdio é a segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou, porém é possível somente através do emprego de assinatura assimétrica. C. Certo. O conceito de não repúdio é exatamente o descrito na alternativa segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou. Além disso, na criptografia assimétrica, temos uma chave de conhecimento público e outra de conhecimento privado. Se usarmos a chave de conhecimento privado para assinar, garantimos que somente a pessoa que possui conhecimento da chave poderia ter assinado. E ainda garantimos que qualquer pessoa pode verificar se de fato foi usado a chave privada, através da chave pública. Essa é a base da assinatura digital. D.
errado. O atributo de integridade não é necessário para o conceito de não repúdio. O não repúdio se refere à segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou. E, errado, o atributo de confidencialidade não é necessário para o conceito de não repúdio. O não repúdio se refere à segurança de que alguém não possa refutar a validade de algo que ele fez ou assinou. Gabarito, alternativa C. Instituto AOCP, 2019, Analista Censitário, IBGE, Análise de Sistemas, Suporte à Comunicação e à Rede. A segurança da informação é baseada em conceitos-chave que devem ser garantidos sobre os dados armazenados ou informações trafegadas em uma rede. Sobre os conceitos de segurança, assinale a alternativa correta. A. O conceito de integridade baseia-se no princípio de que sistemas permaneçam íntegros, ou seja, disponíveis aos usuários. B. O não repúdio baseia-se em impedir que pessoas não autorizadas neguem o acesso a usuários autorizados. C. O conceito de confidencialidade visa assegurar que os dados não sejam revelados ou disponibilizados a usuários não autorizados. D. O conceito de disponibilidade baseia-se no princípio de que os sistemas e dados armazenados devem estar sempre disponíveis a todos os usuários. E, tolerância a falhas é o conceito que está associado à gestão de riscos e que impede o sistema de falhar. Resolução: A. Alternativa errada. O conceito de integridade garantia de que os dados recebidos estão exatamente como foram enviados por uma entidade autorizada. A propriedade de disponibilidade de um sistema ou de um recurso do sistema diz que ele deve ser acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. Houve uma mistura de conceitos. B. Alternativa errada. O não repúdio baseia-se em impedir que pessoas não autorizadas neguem o acesso a usuários autorizados. A irretratabilidade, não repúdio, oferece proteção contra a negação, por parte de uma das entidades envolvidas em uma comunicação, de ter participado de toda ou parte da comunicação. Ou seja, com o não repúdio, o usuário não pode negar que fez tal ação, e não, como diz a alternativa, impedir que pessoas não autorizadas neguem o acesso a usuários autorizados. C. O gabarito é este. Confidencialidade é propriedade de que a informação não será disponibilizada ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização. D. Alternativa errada. Como dito na letra A, a propriedade de disponibilidade de um sistema ou de um recurso do sistema diz que ele deve ser acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada, usuário autorizado, e não por todos os usuários. E. Alternativa errada. Tolerância a falhas não é uma propriedade da segurança da informação. É uma propriedade de confiabilidade de sistemas e ela permite que esses sistemas operem adequadamente após falhas em alguns de seus componentes. Núcleo de Computação Universidade Federal do Paraná, FUNPAR, 2019, Fiscal de Tributos, Prefeitura Matinhos. Sobre políticas específicas de segurança, o termo de uso, ou termo de serviço, é um documento que define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas. Esse conceito refere-se à política A. De uso aceitável. B. De confidencialidade. C. De privacidade. D. De integridade. E, de não repúdio. De acordo com a Cartilha de Segurança, o termo de uso ou termo de serviço é um tipo de política de segurança que contém outras políticas específicas. Sobre o conceito ela diz: Política de Uso Aceitável, PUA, ou Acceptable Use Policy, AUP, também chamada de termo de uso ou termo de serviço, define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas. A política de uso aceitável costuma ser disponibilizada na página web ou ser apresentada no momento em que a pessoa passa a ter acesso aos recursos. Talvez você já tenha se deparado com estas políticas, por exemplo, ao ser admitido em uma empresa, ao contratar um provedor de acesso e ao utilizar serviços disponibilizados por meio da internet, como redes sociais e webmail. Em outras palavras, o termo de uso serve para explicar o que é abusivo e o que é permitido dentro do contexto daquele serviço. Logo, fica fácil entender por que se trata de uma política de uso aceitável. Gabarito. Letra A.